Deixa eu avançar aqui. Então, é natural haver... Às vezes a pessoa fala assim, uma vez eu conversei com um jovem, e ele falava assim, Rogério, mas eu chego perto, né, de uma mulher, né, ela me atrai, então assim, eu já fico, né, subindo nas paredes. Eu falei, mas meu irmão, glória a Deus por isso. Estranho se você chegasse para mim e falasse, quando eu chego perto de um cara, eu fico doido. Entendeu? Mas isso é natural. Qual que é o problema agora? Você tem que aprender a controlar esses sentimentos, essas emoções. Isso é o normal. Mas se você... Aonde está o risco aqui? Não é, você não deve... Tem gente que acha que é errado você desejar. Não é errado. É óbvio, ao contrário, é certo. Deus te programou, nos programou para isso. Mas qual que é o problema? Quando você não controla esse desejo. Quando você não controla esse negócio que está fervendo dentro de você. E jovens, o bicho pega. Nós sabemos disso. Né? Eu admiro os jovens que hoje têm vivido em santidade, têm se consagrado ao Senhor, têm aguardado o tempo do Senhor. E aí você vê que são crises atrás de crises. Né? Eu lido com alguns jovens agora na rede, e eu vejo que o irmão sai de uma crise. Não deu uma semana. Já estou sabendo que ele está em outra. Aí eu vou lá conversar com ele, libero a palavra, oro, tal. Daqui a pouco eu falo, agora eu vou olhar para o lá. Não, esse daqui voltou de novo. Mas é óbvio, porque é a pressão do mundo, é a pressão da sua mente que não foi renovada, é a pressão, né, da circunstância, é a pressão de achar que nós estamos aqui em 250, ou aqui ainda é 250, mas tem as micro-igrejas lá, que são 40, 50, 60, aí você fala, meu Deus, até caiu um irmão aqui que eu consiga, né, um varão para eu casar, eu estou feio. Mas o pastor acabou de falar, só aqui em São Paulo nós somos 14 mil. E se não for aqui, vamos importar, vem de Goiânia, vem do Rio, né, vai para o Radicais Livres lá, que junta, tinha 56 mil lá. Entendeu? Então, mas esperem, né, controle isso. Tem uma irmã na minha, eu ia falar o nome, tem uma irmã na minha rede, que eu falo direto para ela que eu estou orando, vai casar em nome de Jesus. E aí ela conversou um dia lá com o pastor, numa brincadeira, tudo, o pastor falou assim, você pode ir para todas as conferências, todas as reuniões, e aí um olho você fica no ministro, no outro eu deixo que você fica de olho em algum irmão aí. Então assim, é óbvio. Você tem que ficar de olho, porque você tem que chegar e falar assim, Cezinha, tem uma irmã ali e tal, né, me interessou, puxa lá a ficha dela, puxa lá de onde que é, quem que é, o que é, o que faz, qual é o tempo de converter, puxa a ficha dela para mim. E tá certo. Aí às vezes tem gente que acha assim, não, mas isso não pode. Quem não pode? Eu tenho um irmão na minha rede que o bicho não casa de jeito nenhum. Eu acho que eu tenho mais vontade dele casar do que ele próprio. Aí eu falo para ele assim, mas fulano, não tem ninguém na igreja, eu fico oferecendo, né? Lá na igreja, lá na rede eu já sou conhecido como daqui a pouco santo casamenteiro. Porque eu fico toda hora vendo. Falei, e aí, tem alguém aí interessado em alguém? Porque a gente tem que alinhar. Se o irmão não chega e fala assim, eu quero, né, eu estou de olho em tal pessoa, o que você acha dessa pessoa? Eu fico ali assim, fulano, você já viu a irmã ali e tal? Você já observou? Eu fico, oxi. O pior não é isso. O pior é que eu fico falando para as irmãs das outras redes. Falei, eu vou te casar. Só que a minha rede cresceu demais. Aliás, se tiver varão aqui, depois vem, conversa comigo, troca ideia comigo, que eu tenho umas varoas boas lá na rede para te apresentar. Amém? E eu vou falar uma coisa. Pelo amor de Deus, vamos orar por homem nessa igreja. Porque só tem mulher solteira aqui, pelo amor de Deus. Né? Eu já falei para os líderes. Começa a evangelizar. E evangeliza da seguinte forma, se é solteiro, viúvo ou casado. Casado você vai evangelizar, mas prioriza os solteiros e os viúvos, em nome de Jesus. Porque eu tenho de todas as idades, irmão. Eu tenho de, quantos de cana? De 18, 20 anos, e eu tenho até dos 40. Eu tenho mais até. Quanto? 48 anos. Eu tenho, irmãos. Eu tenho um like. Irmãos, eu tenho pouco. Mas irmãs... Eu tenho um monte aí. Uma vez eu falei para o Josias, Josias, passa para mim lá uma ficha dos irmãos que tem lá na minha igreja, porque eu estou com um monte de varô aqui, eu preciso casar essas irmãs. Até porque a palavra diz que profeta que é profeta,
profeta só é profeta quando a profecia se concretiza. Eu estou declarando que esse povo vai casar, eu preciso que elas casem para o povo acreditar que há profecia em mim, né? Que eu sou um profeta, aliás. Amém? Então vamos orar por esses irmãos. Meu Deus, isso aí já totalmente. Falei do pastor e estou igualzinho. Então, irmãos, vamos abrir em Jeremias 6,16. Rapidinho. Jeremias 6,16. Já tem pergunta aí na cartola? Tem? Giclana, faz um filtro aí para mim. Amém? Vamos lá? Então assim, Jeremias 6,16 mesmo? Eu tenho mania de falar e depois 6,16. Assim, faz um filtro. Assim diz o Senhor. Ponde-se nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas ele disse, não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta, mas diz, não escutaremos. Portanto, ouvi vós, nações, informar-te, tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, e eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. O que está querendo dizer aqui? Deus há um caminho perfeito e maravilhoso. Há uma vontade de Deus para que nós olhemos pelas veredas antigas. O que são as veredas antigas? São os padrões que, na verdade, eles não são antigos, mas são aquilo que se deve fazer. Só que para nós, nessa mentalidade caída que nós temos, isso daí é coisa do passado. Isso daí é brega. Isso daí é algo que não tem nada a ver. Só que qual que é a questão aqui? À medida que a palavra decorre, ela fala o quê? Que as pessoas rejeitam essa direção, rejeitam esse caminho que Deus tem colocado para cada um de nós. E qual que é o problema disso? As consequências. Porque o Senhor fala que, deixa eu voltar aqui. O Senhor fala, cadê? Eis que trarei mal sobre, 19, eis que trarei mal sobre este povo o próprio fruto dos seus pensamentos. Então, se você não controla o seu pensamento, se você não renova a sua mentalidade, se você não entende que Deus está estabelecendo um tempo novo, para quê? Para que você achará descanso na vossa alma, qual que vai ser a consequência disso? Um mal sobre aquilo mesmo que você está pensando. Então aí você fica assim, não, esse negócio de corte não dá certo. Quem me garante que isso vai dar certo? Melhor mesmo é eu fazer o meu namoro, porque isso aí é aquilo que eu sempre achei que é certo, não tem problema nenhum, não estou tendo relação sexual, ou estou, mas também isso não tem nada a ver. E aí, isso não traz alívio para a sua alma. Uns tempos atrás eu cheguei no irmão e falei para ele, irmão, de tudo que era referente a esse assunto, de tudo que eu já te direcionei, você nunca me escutou. Você ouviu pelos seus ouvidos naturais, mas desceu isso para a alma e não para o espírito. E agora você está mal. O que você quer? Uma oração de refrigério na sua alma? Porque se for uma oração de refrigério, de descanso, de paz que você tiver na sua alma, amém, eu vou orar. Mas sabe qual que é o maior problema disso? Se a sua mentalidade não for renovada, daqui uma semana, um dia, um mês, você está com o mesmo problema de novo. Porque o seu pensamento que você rejeitou do Senhor, ele vai trazer mal sobre ele mesmo. E você não consegue avançar. Agora, se você quer entender que há um cuidado, há um caminho, e há uma direção, um padrão estabelecido, amém, nós vamos junto. Eu vou fazer tudo para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você. Está entendendo? Então nós precisamos entender
mas entender de forma que há um caminho de maneira sobrenatural que Deus tem preparado para nós. Mas qual que é o problema disso? Tem um preço. Qual que é o problema disso? Tem uma... Caramba, tem pergunta, hein? Eu vi só o povo passando rápido, eu falei, eu acho que nem tem. Amém. Então, qual que é o problema disso? Tem um preço para se pagar. E aí, qual que vai ser o seu desafio hoje? Tomar a decisão se você vai pagar esse preço ou não. Tomar a decisão se você vai chegar lá no final, na hora que nós formos fazer o voto da corte, se você vai falar assim, ó, eu quero fazer isso, porque eu entendo que é esse o caminho. Ou não. Você falar, não, é um preço alto demais, eu não estou disposto a pagar. Então entenda bem, não é regra, não é diretriz, não é, posso ou não posso. É o que eu devo ou o que eu não devo. É um voto, é um compromisso. Uns tempos atrás teve irmãos lá na minha rede que fizeram, eu fui orar por eles, e eu falei, presta muita atenção, esse voto não é comigo, não é para mim. Eu não vou estar com vocês 100% do dia de vocês. Eu não vou estar todo momento com vocês. Eu não vou poder ficar vigiando. Eu não vou ficar investigando se vocês estão cumprindo ou não esse voto. Esse voto que você está fazendo é você e Deus. Esse voto, eu só estou sendo instrumento para ligar isso aqui na terra e lá nos céus. Mas o seu voto é com o Senhor. Na hora que você estiver pensando em fazer alguma besteira, você não deve olhar e falar assim, deixa eu ver, o Rogério está onde? Ah não, o Rogério está lá na igreja, eu estou aqui em casa, estou sozinha, vou ligar para tal pessoa, porque eu tenho certeza que aqui agora ele não vai aparecer. Não, mas você sabe que o Espírito Santo de Deus vai estar lá. Você sabe que Deus vai estar olhando. Irmãos, é fato. Você pode tentar segurar isso por um tempo, mas é questão de tempo e eu vou falar para você que pouco. A sua consciência vai te julgar. E você mesmo vai ser o primeiro a falar assim, eu errei, eu pequei, eu falei. Rogério, mas eu sou duro na queda, eu consigo segurar. Então Deus vai usar de outras maneiras, mas pode ter certeza que uma hora isso vem à tona. Ah, então agora eu tenho que viver debaixo desse voto, tem que ver. Não. Há um livre-arbítrio nas nossas vidas. Mas a escolha disso, aliás, a sua escolha, é o que vai depender do que você vai colher no Senhor. O que você vai colher na sua vida, aliás. Se você decidir andar pelo caminho de santidade, de consagração, eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus vai te honrar. Eu não tenho dúvida. Ah, mas Deus é misericordioso. Lógico que Ele é. Mas Ele também sabe que você já tinha entendimento. Ele também sabe que você teve a oportunidade de escolher outra coisa. Ah, então não, Gério, eu quero continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz. Amém, vamos caminhar junto. Mas na hora que você sofrer as consequências dessa sua decisão, eu não vou te jogar na cara. Mas pode ter certeza que eu vou lembrar de você que você tomou essa decisão. Eu vou fazer muita questão de olhar para você e falar, mas lembra aquele dia, quando eu te direcionei para você fazer isso, isso e isso, para você tomar esse caminho, para você sair disso. Aí já vi irmãos falando assim, ah, mas vocês querem escolher quem a gente quer, com quem eu devo me relacionar? Lógico que não. Quem vai escolher isso é você. Mas você pode escolher a mulher que Deus preparou para você e você viver debaixo de um casamento abençoado pelo Senhor, ou você pode decidir escolher a mulher que é melhor para você, na sua mentalidade, na sua natureza caída, e sofrer as consequências disso também. Amém? Você que é duro, e à medida que você vai falando isso, eu já dei essa aula no CTL, os irmãos vão aí travando, não feche seu coração. Vamos, volta aqui, pelo amor de Deus. Não vai estabelecendo regras aí, vai colocando, fala, não, pelo amor de Deus. Amém? Então, é que nem a lei da gravidade. Você escolhe obedecer ela ou não. Então, se você fala assim, Rogério, eu não quero obedecer a lei da gravidade, não tem problema. Sobe aqui no prédio e se joga. Há uma lei que você sabe que se você se jogar, você vai se espatifar no chão.
Mas se você fala que você não quer obedecer essa lei, se joga. Qual que é a consequência? No mínimo, alguns ossos quebrados. Então, há uma lei de Deus a respeito do relacionamento. A respeito, né, do casamento conforme o padrão de Deus. Aí você escolhe se você vai, né, seguir ou não. Então, irmãos, eu quero hoje, né, nós queremos hoje gerar em você, né, primeiro uma renovação na sua mente. Segundo, uma crise espiritual para você olhar e falar, meu Deus, né, eu preciso alinhar, eu preciso corrigir. Ou não, ou você vai ficar mal, talvez você vai sair daqui. Mas o importante é você entender que há um padrão. Se você está seguindo ou não, aí está sendo uma escolha sua. Aí depois você não vai poder falar assim, Deus, né, mas eu vou para a cela, eu vou para o culto, eu faço, eu aconteço, estava na conferência, uma conversão, eu oro, eu jejuo, mas o negócio não acontece. Mas na hora que Deus te pede algo, né, que vai lhe custar um preço, você não está disposto a pagar? Porque muito provável, o que é bom custa caro. Você pode, né, encontrar diversas coisas que dá para levar, que, né, coisas ruins que pode até ser cara. Mas o que é bom não é barato. O que é bom mesmo não é barato. Então, há um preço para você pagar. A questão é se você está disposto ou não. Amém? Jeremias 18:12 fala sobre nós tropeçarmos no caminho de Deus. O que isso quer dizer? Que aquele que controla o seu pensamento é o que controla, né, o que você vai desfrutar, o que você vai conquistar. Então, né, você é aquele que controla o seu pensamento, você é aquele que conduz o seu pensamento. Mas qual que é o seu pensamento? É um pensamento nos desejos? É um pensamento na direção? É um pensamento na vontade do Senhor ou não? É um pensamento totalmente natural, totalmente né, de uma natureza caída. Irmãos, constantemente eu vou falar isso, porque a corte, ela não deve ser um peso. A corte, ela não é uma regra. A corte, ela não é uma coisa, e agora eu preciso fazer, se eu não fizer, os irmãos vão ficar mal comigo, né, todo mundo vai me olhar feio. Não, não é isso. Muito pelo contrário. A corte, ela é uma cobertura. A corte, ela é um descanso em Deus, falar, Senhor, eu não quero escolher a minha mulher, mas eu quero que o Senhor escolhe para mim. Senhor, eu não quero mais sofrer por conta de relacionamentos. Quantos aqui já tiveram relacionamentos lá no mundo e sofreram? Mas eu quero descansar no Senhor e deixar o Senhor escolher a pessoa certa. Porque eu sei que quando o Senhor escolher a certa, os caminhos para se ajustar a isso também serão conduzidos pelo Senhor. E lá na frente, eu vou desfrutar da bênção. Então você precisa entender que quem controla, né, o seu pensamento, aonde que está o seu pensamento, é ali da onde você vai desfrutar. Provérbios 3:4 ou 4:3. Né, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele provém, né, as fontes da vida. Então assim, o que passa no seu pensamento? O que passa no seu coração? Aquilo que tiver ali é o que você vai desfrutar. Se ali, né, o seu tesouro ali que está no seu coração, né, é querer curtir a vida agora, fazer, aproveitar, né, você está vendo lá todo mundo na escola, na faculdade, né, seus vizinhos, curtindo a vida adoidado, e você está aqui regrado de uma cobertura e de algo que você olha e fala assim, né, poxa, o pessoal foi para o carnaval, o pessoal foi se divertir, mas eu estou aqui, né, no prédio. Está um sol lascado lá fora, o pessoal está na praia, está na curtição, eu estou aqui. Se você não renovar a sua mentalidade para o que Deus tem, e você guardar isso, são seus pensamentos. Mas vamos ver lá quantos casamentos, a estatística mostrou, quantos casamentos que são, não, que eles acabam em menos, né, de 5 anos. 26% no Brasil. E ela é antiga, já aumentou isso daí. E outros 5%, eles estão no caminho da destruição
e da quebra da aliança conjugal. Aí nós vamos ver também, se você parar para analisar, quantos homens, né, do mundo, que na verdade eles desfrutam demais, mas na hora de casar eles não casam com nenhuma daquelas mulheres que eles tiveram relacionamento. Quantas vezes, né, eu já vi vários casos, a pessoa namorou um tempão, noivou, próximo do noivado, separou. Relacionou depois com uma outra pessoa por 1 ano e casou. Por quê? Porque o homem, ele vai querer aprontar, usufruir, bagunçar com a vida de diversas mulheres. Mas na hora que ele casar, não é essa que ele vai escolher. Eu já vi pessoas, eu tenho parentes meus que se relacionaram, né, era adultério, né, com homens casados, e ficaram 5 anos, 7 anos se relacionando com essa pessoa. Mas essa pessoa nunca largou a família por conta, né, desse relacionamento. Por quê? Porque ele apronta, ele adultera, mas no final ele não vai largar. E às vezes tem muita gente que paga para ver uma situação dessa. Amém? Deixa eu avançar aqui. Amém. Irmãos, eu vou... Vixe. Meu Deus. Vou fazer uma pausa agora. Que hora que a gente retorna? Eu estou com um problema, sério. Não, mas... Dá para a gente fazer um lanche, quem for comer alguma coisa, fazer um lanche, e a gente voltar em meia hora? Pode ser? Porque é o seguinte, eu tinha que estar no slide 90. Eu estou no 26. Então, eu vou fazer o seguinte, nesse intervalo, eu vou ler, porque às vezes pode ser que algumas perguntas, elas casem uma com as outras. Então eu vou ler as perguntas, eu, Giclana, oi? Aí a Giclana inicia pelas perguntas, ou dependendo do que for. Ok? Então assim, no meu relógio é 12h30. 1 hora a gente volta? Amém? Pode ser? Fechado? Tem um lanche aqui, tem um mercado, e está fechado aqui? Ixi. Olha, será que é longe? Meia hora não dá para ir naquela padaria aqui em cima? Não, né? Na Jurubatuba? Dá, não dá? Tem um mercado. É que tem uma padaria aqui em cima que serve subindo aqui, ó. Que serve almoço, serve lanche. Qualquer coisa é só subir a rua aqui. Amém? 1 hora então a gente volta. Obrigado.